parte depois vai... A gravidade da coisa vai ficar em parte com os obsessores. O agravamento, né? Mas a essência foi a gente. Então, vamos lá. Último capítulo antes da segunda parte. Eu estou, digamos assim, né, ansioso por essa segunda parte, que são as comunicações, né, dos espíritos, os espíritos felizes, os medianos, os sofredores, suicidas. Mas isso aqui tudo também é muito importante, né? A proibição de evocar os mortos. Não é útil esse capítulo? É o último. Porque o que dirão determinadas pessoas de outras religiões que não são que não a espírita, principalmente os evangélicos, eles não, você está evocando morto, Moisés proíbe isso, não dirão? Então tem que ter esse conteúdo aqui para dialogar com essa pessoa, porque senão você não lança luz na cabeça da pessoa. Então, vamos lá. É proibido evocar os mortos? É uma pergunta, né? A Igreja não nega, de modo algum, a realidade das manifestações espíritas. Não nega. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes do capítulo anterior, né? A Igreja, as admite totalmente, atribuindo-as, no entanto, à exclusiva intervenção dos demônios. Então, a Igreja diz, as manifestações espíritas são reais, mas só quem se manifesta são os demônios. E a refutação de que não são só espíritos inferiores, não são demônios, né? Não estão, digamos assim, com capacidade intelectual angelical muito elevada, são pessoas como nós, atrasados como nós, mas que progredirão. Mas não são só esses que se manifestam. Mas a Igreja crê assim, né? Essas manifestações são reais, porém, são de exclusiva intervenção dos demônios. É um erro invocar-se os evangelhos, como fazem algumas pessoas, para justificar a sua interdição, o seu impedimento, a sua proibição, visto que os evangelhos nada dizem a tal respeito. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? Alguém pegou o evangelho, pegou o texto bíblico e diz assim, olha, é proibido ficar conversando com os espíritos, é proibido ficar conversando com os mortos. Está aqui no evangelho. Aí o que diz Kardec? É um erro trazer o evangelho para justificar a proibição de comunicação com os espíritos, porque os evangelhos não dizem nada a tal respeito. O supremo argumento que prevalece é a suposta proibição de Moisés. Não, Moisés proibiu esse diálogo com os mortos. Você não pode estar fazendo isso. Eis em que termos se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos anteriores. Os dois últimos capítulos que nós estudamos aí, o 9 e o 10, Allan Kardec traz o que a Igreja afirma através da época de um ilustre da Igreja, nos seus comentários, numa pastoral, para refutar esses itens. Então, aqui continua. Entre aspas, o que diz a Igreja? Não é permitido entreter relações com os espíritos, seja diretamente, seja por intermédio dos que os invocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, em uso entre os gentios. Diz o Levítico, né? O texto dos levitas. O que diz? Não procureis os mágicos, os médiuns, nem desejeis saber coisa alguma dos adivinhos,
a fim de não vos contaminardes com eles. É o Levítico 19, 31. Se um homem ou uma mulher tiver um espírito de piton, de pitonisa, né? De médium, ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Sejam apedrejados e sobre eles recaia o seu sangue. Então, eles próprios são culpados de serem apedrejados, né? Porque eles são médiuns e devem, então, ser mortos a pedradas. É na lei. O Deuteronômio, quinto livro, né? Significa segundo a lei. O que diz a lei? Nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos, e agouros, e previsões, e presságios, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consulte o espírito de Piton, nem quem pratique a adivinhação ou interrogue os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa entrada as nações que cometem tais crimes. Quer dizer, tem uma nação que faz isso. E você vai invadir essa nação, o judeu, à vossa entrada, e o Senhor estará convosco para destruir essas outras nações. E também uma mensagem aí, um tanto de guerra, né? Bom, item 2. É útil para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado dessas citações. Então, vamos lá, o texto completo. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Ora, se está dando esse conselho, porque era, então, o que eles faziam, certo? Digamos, entre aspas, se desviavam de Deus, entre aspas, né? Procurando médiuns. Não consulteis os adivinhos, a fim de não vos contaminardes ao dirigir-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Sejam punidos de morte o homem ou a mulher que tiver espírito de Piton ou de adivinho. Eles serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Levítico 20, 27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vos deu, que o Senhor sumiu o som aí, gente? Alguém tinha me ligado aqui. Para mim, sumiu um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui, quando houverdes, eu volto aqui nesse ponto? Ou eu volto mais para trás? Quando houverdes? Tá. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. Quer dizer, você não está na terra. A terra é de outros. Mas quando você entrar lá, vê se você não adquire aquela cultura. Ora, e esses que estão na terra vão dizer, entra aí, tem espaço. Vai ser briga, né? Então, não adquira a cultura desses outros povos, com os quais você vai, na verdade, até digladiar, para ver quem vai ficar com esse pedaço de chão aí. Que não haja ninguém entre vós que pretenda purificar seu filho ou purificar sua filha, né? Purificar filho ou filha passando-os pelo fogo. Então, a gente sabe que tinha essa prática, né? Em diversos povos da época, isso se prolongou muito por longo tempo. Na África, assim, não até muito tempo atrás, se sacrificavam crianças, né?
queimando-as. E era prática comum até dos gregos. Vou para a guerra. O que eu faço para ganhar a guerra? O que diz aí a pitonisa, em consulta com espíritos inferiores? O rei tem que sacrificar o seu filho aqui. Não é fácil, né? Porque havia um sentimento de amor já nos pais, né? Então, vou sacrificar o meu filho. Sacrifiquei. Meu amigo, então eu vou para essa guerra agora com tudo, porque eu fiz um sacrifício muito imenso. Matei meu filho, matei minha filha, essa guerra eu tenho que ganhar. Essa guerra eu vou ganhar. Que consulte os adivinhos e observem sonhos ou augúrios, previsões, presságios, que use de malefícios, que use de sortilégios e encantamentos, ou que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abominará todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada. Quer dizer, na guerra. Eles estão na terra, nós não. Vamos invadir a terra e não vamos nos contaminar com a cultura deles. Então, o Senhor abominará todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. E eles são criminosos, quer dizer, ainda está incentivando mais o atrito. Né? Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 12. 3. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, deve ser igualmente observada rigorosamente em todos os outros pontos. É lógico isso. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente, é preciso ser coerente, é preciso ter boa razão, bom raciocínio. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está de acordo com a nossa época e costumes em certos casos, não há razão para que também não esteja em relação à proibição de que tratamos. Aí o que acontece, então, aqui? A igreja diz, olha, da lei mosaica, para aplicarmos agora, no século XVIII, a época da França, depois do período do Iluminismo, vamos tirar a parte em que ele proíbe as evocações, porque isso faz sentido. O resto da lei de Moisés você joga fora, porque não faz mais sentido agora aqui na França do século XIX. Né? Percebe, então, o que Kardec está dizendo assim ou não? Por que uma lei de Moisés, uma partezinha serve para agora e o resto não serve para nada? Ou serve tudo, ou também essa parte de não evocar não é mais válida na época atual. É isso que ele está dizendo. É preciso que se leve em conta os motivos que justificavam essa proibição, e esses motivos hoje não existem mais. Então, quais eram os motivos das evocações do passado que justificavam que no passado fosse proibido? Hoje em dia, são os mesmos motivos que levam à consulta aos espíritos? Não, não são. Ora, então, não deve ter proibição. É isso que Kardec está querendo dizer. Né? Que vai dizer. Né? O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso, e essas evocações
facilitavam abusos, como provam essas palavras de Isaías. Isaías, profeta do século VIII e VII antes de Jesus, contemporâneo à destruição da Samaria pelos assírios, né? E contemporâneo à resistência de Jerusalém diante de Senecaribe, com quase 200 mil homens fazendo um cerco a Jerusalém que resistiu à queda. Então, Isaías vai dizer aqui, o espírito do Egito se aniquilará por si mesmo, e eu precipitarei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pintores e seus mágicos. Então, eles adquiriram essa prática do Egito, porém, era como no capítulo anterior, né? Buscando interesses materiais, o que já não é o caso do espiritismo, né? Além disso, os israelitas não deviam contrair nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Iam encontrar as mesmas práticas entre esses povos a que se dirigiam e que deviam combater. Então, vejam, era a disputa de terra. Então, não eram só os egípcios que evocavam os mortos, mas outros povos também. E até os israelitas que adquiriram essa prática no Egito. Moisés viu-se, então, obrigado por razões políticas, por razões geopolíticas. Eles estavam numa disputa de terra. A inspirar no povo hebreu a aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, era preciso que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Para aumentar a aversão, já que eles iam digladiar por terra ali. A proibição de Moisés tinha a sua razão de ser. Então, o outro motivo além do político. Porque a evocação dos mortos não se originava no sentimento de respeito. Não se originava a evocação dos mortos de afeição ou de piedade para com eles, sendo, antes de tudo, um meio de adivinhações, tais como nos augúrios e presságios, previsões futuras explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Quer dizer, não era antes o respeito, afeição, piedade, para conseguir conselhos. Era para que recebesse alguma adivinhação, alguma informação que nos beneficiasse. E ainda era explorado, digamos, de forma mercantil. Essas práticas, ao que parece, também foram objeto de negócio. E Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. Então, eles já estavam nesta condição. Adquiriram essa prática lá no Egito. E Moisés queria impedi-los disso, de comerciar com as informações dos espíritos, de buscar simplesmente adivinhações, atrair amores, atrair recursos, descobrir tesouros, como a gente viu no capítulo anterior. E Moisés queria que eles perdessem esse costume. Então, vamos lá. Quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, cada povo não consulta o seu Deus? E aos mortos, se fala do que compete aos vivos? Isaías, no capítulo 8, versículo 19. Você vai tratar com os mortos a respeito das suas necessidades?
materiais, sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos. Sou eu quem enlouquece os que se propõem a adivinhar. Sou eu quem transtorna, quem perturba o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Então, Isaías está falando que Deus, né, mostrava a falsidade dessas adivinhações que não tinham uma finalidade elevada. E levava essas pessoas a uma certa perturbação, a um certo enlouquecimento, confundindo a cabeça deles. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos os futuros, venham agora vos salvar. Eles se tornaram, esses adivinhos, como palha, e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Até depois da morte não estarão bem. Não restarão das chamas que soltarem nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis, aqui ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vos tende ocupado com tanto afinco. Era uma prática muito frequente. Os traficantes que convosco traficam, desde a infância, foram-se cada qual para o seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. Só restou coisa ruim, e eles não ajudaram em nada. Nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios, sob a figura alegórica da Virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus. Versículo 1. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. E a gente sabe que a Babilônia também foi destruída pelos persas, né? E ele já tinha, Isaías já tinha a previsão do que ocorreria à Babilônia. No capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Então, aqui, aos israelitas, com a mesma prática. Vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituta. Olha as palavras muito fortes de Isaías, né? Já dizendo que a raça não é boa, porque os maridos são adúlteros e as mães são prostitutas. De quem vos ri de vós? Contra quem abristes a boca e mostraste ferinas línguas, né? Na maledicência. Não sois vós, filhos perversos de raça bastarda? Vós que estava bravo esse profeta, hein? Vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, quer dizer, debaixo de todos os cultos, debaixo de todos os templos, de todas as fachadas, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros, quer dizer, nas chuvas fortes, sacrificavam os filhos jogando eles penhasco abaixo, falando aos israelitas. Estão procurando deuses até em todas as religiões, sacrificando seus filhos. Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebeste licores em sua honra. Quer dizer, o processo de libação, né? Joga aí a bebida no chão para os deuses. Ofereceste sacrifício. Depois disso, como não se acender, como não se inflamar a minha indignação? Quer dizer, está bravo ali com o povo israelita, porque era isso que eles estavam praticando, certo? Sacrificando os próprios filhos.
diz da origem. João, essa época aqui do povo hebreu, será que porque eles tinham ido para o Egito lá, ficado escravizados aquele tempo, e lá eles absorveram muito a cultura politeísta aí, de vários deuses, né? E aí eles passaram a ter esses procedimentos aí, essas condutas, né? Que eles tinham absorvido. Então, dá a impressão que ele está querendo retomar isso, né? Pegar, alertar esse povo, voltar para o monoteísmo. Não sei, me lembrei disso, né? Se era daquele resultado desse tempo que eles ficaram lá, né, no Egito. Sim. E não só desse tempo aí, você está certo nesse ponto. Também que eles ficaram 70 anos lá na Síria, né? Que praticavam as mesmas coisas. Então, eles adquiriram esses costumes lá, né? E Isaías da Babilônia. Teve o tempo da Babilônia também, né? Teve o tempo da Babilônia. Teve o tempo da Babilônia. Agora, o Isaías é desse período em que ele vê a destruição da Samaria pelos assírios, né? Século VIII e VII. Jerusalém executa uma certa resistência diante do rei Senequeribe. Mas então, digamos, de uma maneira geral, é um longo prazo dessas práticas, vou usar a linguagem do capítulo anterior, de magia, buscando contato com espíritos em busca do bem material. Faz sim. Aí, os israelitas estão praticando isso faz muito tempo. E Isaías está lhe dando aí uma palavra de chicote, né? Dizendo que Deus está indignado com eles por essas práticas, inclusive de sacrifício dos próprios filhos, jogando penhasco abaixo as crianças, na chuva. Gente, eu vou ter que ir, tá? Tchau, João, obrigada, viu? Tchau, Simone, vai com Deus. Vou ter que ir agora, tchauzinho. Tchau, vai com Deus, tudo de bom. Estas palavras não deixam qualquer equívoco e provam claramente que, nesse tempo, as evocações tinham por fim a adivinhação. Vou receber um conselho moral aqui? Não, não é isso, não. Ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhada até de sacrifícios humanos, pelos israelitas. Moisés tinha razão, portanto, ao proibir tais coisas e afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média. Olha isso. Mas hoje a razão predomina e o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, o fim exclusivamente consolador, o fim exclusivamente religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses, quer dizer, não estão bebendo e derramando bebida no chão ali para os deuses, né? Já que os espíritas não interrogam os astros, não interrogam os mortos, não interrogam os espíritas, os adivinhos para conhecerem o futuro que Deus, em sua sabedoria, ocultou aos homens, desde que os espíritas repudiam traficar, comercializar com a faculdade de comunicação, de se comunicar com os espíritos, e considerando-se que não os move aos espíritas a curiosidade nem a cupidez. E o que os move? Um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se, de melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, então, também para auxiliar os espíritos superiores. Ora, a proibição de Moisés não se aplica aos espíritas.
se os que invocam a lei de Moisés contra os espíritas se tivessem dado ao trabalho de aprofundar o sentido das palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe qualquer analogia entre o que se passava entre os hebreus naquela época e os princípios atuais do espiritismo. Não tem qualquer analogia. Mais ainda, saberiam que o espiritismo também condena tudo que motivou a proibição, a interdição de Moisés. Na verdade, os seus adversários, na ânsia, no desespero de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem sequer se dão conta de que tais argumentos são negativos, por serem eles, esses argumentos, completamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se o profeta pronunciou a pena máxima, quer dizer, naquela época de Moisés, como eram punidos os abusos praticados no contexto social, no contexto do direito civil? Ora, esses abusos também continuam, digamos, sendo reprimidos pela lei civil atual, aqui na França ou aqui em outros países do século XIX. Mas naquela época, Moisés, para quaisquer coisas, aplicava a pena máxima contra os delinquentes. Por quê? Se a lei civil hoje não aplica essa pena máxima? Ora, é que naquela época faltavam os meios mais brandos para governar um povo tão indisciplinado, sendo esta a razão porque a pena de morte era tão utilizada na sua legislação. Aliás, não havia muito a escolher quanto aos meios de repressão. Não tem prisão, não tem casa de correção. Sem prisões, nem casas de correções no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade, como se faz em nossos dias. Além disso, o seu povo não se aterrorizaria com penas puramente disciplinares. Quer dizer, nós éramos bem atrasadinhos. E não é assim, ó, fica preso aí 1 ano, pouca coisa. Não tinha cadeia. Não tem, pois, razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Quer dizer, o grau de punição era tão grave pela evocação dos mortos que, hoje em dia, tem que continuar proibido. Não tem razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por respeito à lei de Moisés, manter a capital em todos os casos em que ele a aplicava? Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a pena capital como Moisés aplicava em tudo que foi infração humana de hoje em dia, né? É conveniente? Convém? Conviria, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos em que Moisés a aplicava? Por que, então, reviver com tanta insistência este artigo, silenciando, ao mesmo tempo, o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança? Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2. Quer dizer, né? Até que agora foi com uma significativa austeridade, né? Certo? Conforme Deuteronômio, capítulo 1 e 2, os sacerdotes estão proibidos de possuir bens terrenos e de partilhar de qualquer herança,
porque Deus é a sua herança. Por que não aplica isso hoje em dia? É a pergunta de Kardec. Por que quer aplicar com tanta insistência a proibição, digamos, de evocar os mortos e não aplica esse item do capítulo 18, versículo 1 e 2? E vocês, sacerdotes, estão com muito dinheiro aí e participando de herança. Aplica isso. Não, isso não. Ah, mas a evocação dos mortos você quer aplicar. A proibição de evocar os mortos. Item 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada ela no Monte Sinai, e a lei civil, ou a lei disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. A primeira, a lei de Deus, é invariável, ao passo que a segunda, a lei civil ou disciplinar, se modifica com o tempo, não passando pela cabeça de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios, porque foram os judeus no deserto. Não dá para aplicar, né, a mesma lei. Do mesmo modo, os decretos de Carlos Magno, quer dizer, o rei dos Lombardos e dos francos, no século VIII depois de Cristo, que deu origem ao Império Sacro Romano Germânico pelo prazo de 700 anos, dominando a Europa. Não dá para aplicar os decretos de Carlos Magno hoje em dia. Não podem aplicar-se à França do nosso século. Pergunta, né? Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei de Moisés? Se um boi chifrar um homem ou chifrar uma mulher, que venham a morrer em consequência desse ferimento, dessa chifrada, o boi será apedrejado até a morte. E ninguém deverá comer da sua carne. Mas o dono do boi será julgado inocente. Vamos aplicar essa lei de Moisés nos dias de hoje? Quer dizer, morreu alguém ali, um pai de família, de filhos ainda pequenos. Qual é a solução? Traz o animal. O animal, a gente vai matá-lo a pedradas. O animal tem 1 tonelada de peso. Você vai passar aí quantos dias para apedrejar um animal irracional? E ainda, o dono do animal não vai pagar pensão para essas crianças? Né? Vai ser dito inocente? Ele não tinha uma responsabilidade de guardá-los, né? Ser responsável pela guarda deles a ponto de não acidentar ninguém? Mas não. O dono vai ficar livre. Não vai pagar pensão, não importa se as crianças são pequenas, não quero nem saber. E o animal ainda vai ser apedrejado, um animal de 1 tonelada até que morra. Pelo amor de Deus. Vamos aplicar isso hoje em dia? Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo senão de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. Quer dizer, pela morte do animal, você que é digamos, um pecuarista, vou usar a palavra atual, vai sofrer porque morreu o animal. Mas e no mês que vem as crianças têm que comer do pai que morreu? Não é problema meu. A perda do boi era a punição para o seu proprietário. Olha aí. Que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra punição qualquer. Quer dizer, pela perda do animal, o pastor ia cuidar mais do seu rebanho. Mas e as crianças? Esquece. Entretanto, ninguém deveria aproveitar-se dessa perda. Quer dizer, nem as crianças não vão ficar com a carne desse animal, porque Moisés proibiu que se comesse a carne do animal.
Outros artigos, porém, prescrevem o caso em que o dono do boi é responsável. Então, vai aplicar isso aí? Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela estava previsto em seus mínimos detalhes. Mas a forma, bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias da ocasião, às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada da Europa, de certo não lhe daria um código igual ao dos hebreus. Item 6. A esta objeção respondem, não é a igreja que responde, ou o sacerdote que responde, a essa objeção do item 5. Respondem que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como a do Monte Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque os mandamentos se limitam ao decálogo. Qual a razão de ser da diferença? Se todas essas leis emanam de Deus, não devem ser igualmente obrigatórias? E por que não se conserva a circuncisão, a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que todos os legisladores antigos, para darem maior autoridade às suas leis civis, atribuíam a todas elas uma origem divina. Moisés, mais que nenhum outro, necessitava deste recurso, tendo em vista o caráter do seu povo. Se, apesar de tudo isso, ainda que dizendo que todas as leis eram divinas, mesmo as civis, ainda assim ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. Aí que ninguém obedecer mesmo. Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Jesus não modificou a lei mosaica? Não disse ele: sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa. Eu, porém, vos digo tal outra coisa. Entretanto, Jesus não proscreveu, não afastou, não extinguiu, antes sancionou a lei do Sinai, os 10 mandamentos, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca se referiu, em parte alguma dos evangelhos, à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, principalmente se levarmos em conta que ele tratou de outros assuntos secundários. Ora, ele mesmo não se encontrou com Elias e Moisés? Sim. 7. Finalmente, convém saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Olha aí. Em outras palavras, se a igreja é mais judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, a judia é justamente aquela que faz menos oposição ao espiritismo, visto não invocar a lei de Moisés contra a relação com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Quer dizer, vai lá no judaísmo. Não está tão oposto ao espiritismo, mas o cristianismo está significativamente, quer dizer, né? O catolicismo está significativamente oposto ao espiritismo, porque ele está evocando a lei de Moisés mais do que os próprios judeus. Ao falar que é proibida a evocação dos mortos. Item 8. Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar o espírito dos mortos, é que estes podiam vir, pois, do contrário, seria inútil a proibição.
certo? Então, eles podiam vir. É proibido evocar, ora, porque se evocar, eles vêm. Se eles não viessem, não precisa proibir. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos dos mortos os que vêm, é que não são exclusivamente demônios. Aliás, Moisés não fala de modo algum em demônios. Kardec tem uma lógica, né? É, pois, evidente que não se pode aceitar logicamente a lei de Moisés nessa circunstância, pelo duplo motivo de que ela não rege o cristianismo, nem é apropriada aos costumes de nossa época. Mesmo supondo que ela tenha toda a autoridade que alguns lhe atribuem, não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo, já que o espiritismo está também contra as finalidades da magia. É verdade que Moisés engloba na sua proibição a interrogação dos mortos, porém, de modo secundário, essa englobação, como acessório às práticas de feitiçaria. O próprio vocábulo interrogar, junto aos adivinhos e junto ao de adivinho e de agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas não evocam os mortos para obter revelações ilícitas. Por que evocam? Para receber sábios conselhos, para proporcionar alívio aos que sofrem. Certamente, se os hebreus não se tivessem servidos das comunicações de além-túmulo com essa finalidade, Moisés, longe de as proibir, tê-las-ia estimulado, porque teria tornado mais dócil e mais obediente o seu povo, já que a finalidade seria outra. O povo ia se tornar melhor, Moisés ia sancionar. Se alguns críticos brincalhões ou alguns críticos mal intencionados apresentam as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros e necromantes, a arte de evocar os mortos, e os médios como ledores de sorte, se alguns charlatães associam o nome do espiritismo a práticas ridículas que o espiritismo desaprova, muita gente, em compensação, faz justiça, e não só faz justiça, como testemunha o caráter essencialmente moral e sério e grave das reuniões espíritas sérias. Além disso, a doutrina, exposta em livros ao alcance de todos, a própria doutrina, protesta e protesta bem alto contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia recaia sobre quem merece a calúnia. Item 10. Dizem que a evocação é uma falta de respeito pelos mortos, cujas cinzas não devem ser perturbadas. Mas quem é que diz isso? Quem que diz? São os antagonistas de dois campos opostos, que se dão as mãos, isto é, os incrédulos, os que não acreditam em nada, e não creem nas almas, e os crentes, que pretendem que só os demônios e não as almas é que podem vir. Quando a evocação é feita religiosamente, quando a evocação é feita com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e de simpatia, um desejo sincero de instrução e de progresso, não vemos nada que denote falta de respeito.
em apelar-se para as pessoas mortas, como se fazia quando estavam entre nós. Puxa, mãe, você não me pode dar o conselho? Estou com saudade da minha simpática e afeiçoada mãe, que ela não vem me aconselhar. Se ela está viva, está morta, é um desrespeito? Vou chamá-la para ouvi-la? Não. Há, porém, outra resposta categórica a esta objeção. Qual? É que os espíritos se apresentam espontaneamente, não precisam ser evocados. E apresentam sem constrangimento, muitas vezes, mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho de que não estão se sentindo ofendidos ou desrespeitados. Eles dão testemunho de satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens. E se queixam, às vezes, do esquecimento a que são relegados. Se os espíritos se perturbassem, ou se eles se agastassem com os nossos chamados, certamente o diriam, e não atenderiam o chamado, já que são livres quando se manifestam. É porque isso convém, é conveniente que se manifestem na opinião deles próprios. 11. Alegam ainda outra razão. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes assinala. O que significa dizer no inferno ou no paraíso. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, embora possam sair os demônios, embora a prerrogativa possa ser concedida aos demônios. As do paraíso, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixaram. Tais almas se assemelham, então, a certos milionários que, não querendo perturbar a própria digestão, desviam a vista dos pobres. Entenderam? Um egoísmo danado. Né? Mas, se fosse assim, elas se mostrariam pouco dignas da felicidade suprema, que seria, por sua vez, o prêmio do egoísmo. Restam ainda as almas do purgatório. Estas, porém, sofredoras como devem ser, devem cuidar, antes de qualquer coisa, da própria salvação. Desse modo, não podendo nem as almas do céu, nem as do inferno, nem as do purgatório corresponder aos nossos pedidos, às nossas súplicas, aos nossos apelos, somente o diabo se apresenta em seu lugar. Ora, se as almas não podem vir, não há de que temer pela perturbação do seu repouso. 12. Mas aqui se apresenta outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos? Que devem gozar ainda de uma maior beatitude, de uma maior soma de beatitude, uma mansão super, super gloriosa. Por que a Igreja está invocando eles? Porque aconselha a Igreja aos fiéis invocá-los em caso de moléstia, de aflição, de flagelo. Por que razão, e segundo essa mesma Igreja, os santos aparecem aos homens e fazem milagres? Se estes podem deixar o céu para baixar a terra, por que os espíritos mais elevados não podem fazer? A gente para aí ou a gente segue, gente? Faltam 5 minutos. Segue, João. Por mim, Hã? pode seguir. Pode seguir. Pode seguir, Terminar? João. Vamos terminar. Aí não nós sei se entramos alguém... na segunda parte. Não sei se alguém precisa sair, né? Mas vamos, se todos Vamos lá. concordarem, né? Item 13. Até se compreende que os
os incrédulos neguem a manifestação das almas, visto que não acreditam que elas existam. Todavia, o que mais se estranha é ver obstinar-se contra os meios de provar a existência da alma, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios de comunicação, aqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Quer dizer, os incrédulos podem não crer, mas porque os que creem na existência das almas estão contra a manifestação delas? Parece que seria mais natural, ao contrário, acolherem com alegria e como benefício da providência de Deus os meios de confundir os descrentes, os céticos, com provas irrecusáveis, pois que são eles, os céticos, os negadores da própria religião. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a invasão da incredulidade que dizima o rebanho dos fiéis. Sim? Entretanto, quando se lhes apresenta aos que creem na existência da alma o meio mais poderoso de combatê-la, a incredulidade, recusam esse meio com tanta ou com mais tenacidade que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas avultam de modo a não deixar dúvidas, eis que procuram como recurso de supremo argumento a interdição do assunto, a proibição do assunto, buscando para justificá-la, a proibição, um artigo da lei mosaica, do qual até então ninguém pensara, emprestando-lhe a esse artigo a força, um sentido e uma aplicação que não existem. E tão felizes se julgam com a descoberta que não percebem que esse artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. O próprio Espiritismo diz que não se deve evocar espíritos com uma finalidade inadequada. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate essas relações, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Então, qual é o grande interesse ligado ao assunto da proibição? É fácil deduzir, diz Kardec. Vamos ver o que ele diz mais à frente. Daí a insistência. Ao ver esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações espíritas, dir-se-ia que todos os cultos estão com medo do espiritismo. O verdadeiro motivo bem poderia ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre os pontos que se pretende deixar em sombra, dando-lhes conhecimento ao mesmo tempo da certeza de um outro mundo, bem como das verdadeiras condições e não outras das falsas, para se ser feliz neste outro mundo, ou do que leva à infelicidade do outro lado. Mas o que é que diz as outras religiões? Deixa um dinheirinho aqui que você está garantido. Isso é uma razão verdadeira? Não, isso é uma razão falsa. Mas quem vai explicar a razão verdadeira é o Espiritismo. Por isso eu temo o Espiritismo. Porque eles vão deixar de dar dinheiro aqui. A mesma razão que leva alguém a dizer a uma criança, não vá lá, que há lobisomens, leva outra pessoa a dizer ao homem, não chameis os espíritos, são o diabo. Entretanto, por mais que façam, proibindo o homem de evocar os espíritos, jamais impedirão que estes, os espíritos, venham aos homens para levantar a lâmpada sobre o alqueire. Não vai deixar coisa escondida, os espíritos vêm, não vão deixar coisa escondida. Não vai deixar a lâmpada embaixo do vaso. Vai botar a luz às claras. Ora, o culto que quiser com a verdade, o culto que estiver com a verdade,
nada terá que temer da luz que trouxe o espiritismo, pois a luz faz brilhar a verdade, e o demônio não vai prevalecer contra ela, contra a verdade. Repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o meio mais poderoso de instruir-se, seja pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, seja pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a se desprenderem da matéria e a se aperfeiçoarem. Quer dizer, também é um benefício daqui para lá. Interdizer, impedir, proibir as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação, quando praticada com o fim de ajuda, de caridade. Todo espírito sofredor e angustiado vos contará a causa da sua queda. Vos contará dos arrastamentos a que sucumbiu os sofredores e angustiados. Falará sobre as suas esperanças, das suas lutas, dos seus combates, dos seus receios, dos seus remorsos, das suas dores, dos seus desesperos. Mostrará Deus justamente irritado ao punir o culpado com toda a severidade da justiça. Ao ouvi-lo, sereis, então, movidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos, para a gente não cair onde ele está, né? Porque ele está achando que Deus está o castigando com toda a severidade. Meu filho, não é isso. Vou te ensinar. E temer por si mesmo, porque nós não podemos cair. E a gente sabe das armadilhas, né, que os espíritos que têm raiva de nós por erros de vidas passadas querem nos lançar, e a gente tem que se proteger, porque o estado deles é lastimável, não pode ser o nosso. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços, logo que procure regenerar-se. Vereis, pois, os progressos do culpado, para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir. Então, esse espírito veio na reunião mediúnica por 2 anos. Ele chegou, ele estava mal. Agora ele já está dando comunicação para estimular outros que estavam em queda. Que beleza! Nós contribuímos para a felicidade dele, com a solicitude e o carinho do cirurgião, acompanhando a cicatrização da ferida que ele cuida diariamente. Beleza, gente? Ô, Júnior, Beleza, João. a gente fica lembrando aí, por exemplo, no livro Há 2000 anos, tinha aqueles magos, né? E ó, que a gente está em 31 DC, né? No livro. 31 em 40 DC. E que, por exemplo, Fúvia e a filha dela, a Aurélia, eu acho, a Aurélia, vão lá no mago porque elas querem, né? Se favorecer ali no dia a dia com as fórmulas mágicas contra o amor, contra isso, contra aquilo. E eu lembrei, quando você estava explicando sobre essas proibições aí, eu lembrei dessas coisas, né? Pura vida de ilusão, materialismo e tudo isso. Imagina, então, eu fiquei pensando, né? A gente está na época de Roma. Imagina, então, antes, né? Se essa coisa é tão antiga. E eles usavam... Mas até hoje, Ali. Não é? Até hoje. Né, Malu? E usavam tudo isso para o mal, né? Tem uma colega da Flavinha que não, porque eu vou lá na cartomante, porque ela me conta tudo, ela me diz tudo, quer dizer, ainda hoje o povo busca isso. Tá? Então, né? Fiquei lembrando aí.
É, Eu tive a oportunidade de ir em Nova York, né? Meus filhos queriam lá, uma época a passagem estava barata, a gente foi. Lá em Manhattan, quer dizer, o centro ali do principal da riqueza do mundo, está cheio de loja de cartomante, um em cada quarteirão. verdade. Para isso. Não, e é engraçado, Verdade. né? Muito. Os motivos Muito. são igual a gente estava estudando, né? Os motivos são torpes. É. Os motivos são Em ruins. Las Vegas, João, em Las Vegas as prostitutas entregando os papeizinhos. Assim, eu com meu marido do lado, ela vem na maior, entrega assim para o meu marido, na minha cara. Como Então, quer dizer assim, aqui é o meu telefone, esse é o preço? não, menina, é impresso, tudo bonitinho, elas assim de calcinha e sutiã, bem, sabe? Aí eu digo, meu Deus. A Babilônia do tempo moderno? Exatamente. Las Vegas viu? Ali é uma Babilônia. Então, nossa, mãe do céu. Então, né? A gente fica vendo aí, ó, por exemplo, se a gente for ler também aquele livro Noite de São Bartolomeu. Ah, como é o nome dela? Ai, esqueci. A rainha lá. Ela usa dessa magia, ela pega os venenos do mago que ensina para ela como Catarina, né? Catarina de Médicis. É isso mesmo, obrigada. É, E ensina a envenenar porque ela quer manter os filhos a todo custo no poder e tudo isso. E a gente vai lendo esses livros aí, a gente vai vendo mesmo essas coisas. Está registrado na história, né? Em todo lugar. Sim, sim. O espiritismo é que é novo, né? Uma finalidade de moralização nossa. Quem faz a oração, gente? vou fazer. Beleza, Lu. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos por esse momento em que estão envolvidos nestes temas tão empolgantes e que vêm, Senhor, aclarar as nossas mentes para a realidade da vida futura, da vida que nos aguarda, da nossa vida definitiva, ao teu lado, caminhando e trabalhando, Senhor, sempre em busca de melhorarmos não só a nossa condição, mas as dos nossos irmãos que estão a caminhar conosco. Te agradecemos essa oportunidade trazida por esses irmãos mensageiros que nos colocam a realidade da vida terrena, da vida materialista, da falta de moral, de princípios, a qual devemos buscar sempre, Senhor. Produzindo em nós mesmos uma moral edificante. A moral, Senhor, que Tu nos ensinaste quando aqui de passagem estiveste. Te pedimos que continue a nos intuir por meio dos irmãos abnegados, que nos socorre a todo momento, indicando e conduzindo-nos no caminho, ao qual um dia chegaremos a Ti. E te pedimos, Senhor, que permaneças conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.
Beleza. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, João. obrigada.